Nós vamos saber agora um pouco melhor a respeito de novas oportunidades em investimento. Fundo imobiliário como opção de investimento voltado ao turismo em atividades como, por exemplo, a construção de hotéis, entre muitas outras. O tema, então, do nosso próximo painel é o turismo nas opções de investimentos. E agora, para seguirmos, então, com a nossa conversa, logo depois, claro, da nossa equipe fazer a higienização aqui do palco, eu volto a lembrar a vocês que aqui no nosso espaço nós estamos em segurança para que vocês também possam assistir o conteúdo de hoje em toda a segurança, com toda a segurança. E lembro vocês de que nós temos 3 plenárias com conteúdo imperdível. Escolham os seus temas e assistam, porque a nossa programação foi feita, pensada especialmente para vocês. Não deixem de participar e continuem, claro, postando nas redes sociais e divulgando o nosso evento. Mais um pouquinho e o nosso palco já estará pronto para receber o nosso próximo convidado. Lembrando, então, que o tema da nossa próxima apresentação vai ser o fundo imobiliário como opção de investimento voltado ao turismo. E aí sim nós vamos entender um pouco melhor sobre todo esse tema com um convidado que já vai se acomodar aqui no nosso palco e fazer a apresentação especialmente para vocês. Esperamos que todos tenham aproveitado a nossa agenda até agora e lembrando que ainda temos muita coisa pela frente. E agora sim, vamos ao nosso convidado. Eu convido então agora para se acomodar ao palco o presidente da ADIT Brasil, a Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, e também vice-presidente do São Paulo Convention and Visitors Bureau, Caio Calfá. Por favor, senhor Caio, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade e pode, então, iniciar a sua apresentação. Boa tarde, muito obrigado, Renata. Obrigado ao Convention Bureau, Tony Sando. É uma honra poder estar aqui neste evento de retomada do turismo em São Paulo. Talvez seja o primeiro evento de retomada do turismo no Brasil. Obrigado. Boa tarde aos senhores também que estão nos acompanhando pela internet. Isso, obrigado. Eu tomei a liberdade de fazer uma apresentação que engloba as várias possibilidades de tipos de investimento nos empreendimentos turísticos. Eu começaria por essa matriz de hospitalidade, que, para ilustrar mais fácil para vocês, o que está em vermelho são os empreendimentos primários, o que está em verde são os secundários, o que está em roxo são os empreendimentos terciários. Para vocês entenderem também como é que se ligam os empreendimentos hoteleiros aos empreendimentos imobiliários e a correlação que existe entre esses dois empreendimentos, dois modelos de empreendimento. E cada um deles tem as suas divisões, tem os seus desdobramentos. E cada um deles tem a sua receita de bolo de como financiar, de como construir um empreendimento da forma correta, da forma mais prática. E, assim como a área jurídica no Brasil é um grande problema, como nós ouvimos, a insegurança jurídica no Brasil é um grande problema, como nós ouvimos no painel há pouco. Dizem que aqui no Brasil até o passado é imprevisível, por causa da insegurança jurídica, né? As leis não valem, né? A área financeira não fica muito atrás, não, especialmente quando se trata de empreendimentos de base turística. Nosso trabalho, eu participo de algumas entidades, eu sou vice-presidente do Secov de São Paulo, de assuntos turísticos e imobiliários.
Sou também vice-presidente do São Paulo Convention Bureau, do Conselho de Administração, e sou também presidente da ADIT, Associação para o Desenvolvimento Imobiliário Turístico do Brasil. Pelo Secov, nós, já estou há 5 mandatos, nós chegamos a montar um grupo de trabalho chamado Fontes de Recurso para Financiamento de Hotéis. No Brasil não existe isso. Existem casos pontuais, não existem programas bem-sucedidos de financiamento de hotéis, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Esse grupo de trabalho que nós tivemos, inclusive, com muita honra, o Guilherme Paulos, por exemplo, coordenando esse grupo, depois ele teve que se ausentar, pusemos outra pessoa do mesmo calibre, e nunca fomos para frente, exatamente pela falta de entendimento do setor financeiro dos empreendimentos em relação aos empreendimentos turísticos ou imobiliários de base turística. Isso ocorrendo, o que acontece? A incorporação imobiliária acaba sendo o processo mais simples, onde o incorporador planeja, desenvolve e produz o empreendimento. O comercializador, que é a imobiliária, acaba vendendo as unidades e o operador hoteleiro administra o empreendimento. Isso vale em que tipos de empreendimento daquela relação anterior? Isso vale para condo-hotel, vale para apart-hotel, condo-resort, multipropriedade, student housing, senior living, residência de férias, residencial com serviços hoteleiros e entre várias outras derivações. Como pontos positivos desse tipo de processo, onde o incorporador imobiliário ele corre todo o risco da operação. Se vender, ele ganha, se não vender, ele não ganha. Mas ele é simplesmente um agente que produz o imóvel, produz o empreendimento, vende e cai fora. A rede hoteleira entra na operação e o investidor normalmente é um comprador, seja como investidor, seja como usuário de uma unidade inteira ou fracionada. Seja o investidor, seja os moradores. No caso de multipropriedade, residência de férias, são moradores. No caso de condotéis, apart-hotel, senior living, residência, student housing, são investidores que acabam adquirindo. Pontos positivos. Agilidade no processo, maior amplitude territorial de desenvolvimento, porque isso pode ser feito em qualquer lugar do Brasil, e produtos desenvolvidos em cidades secundárias e terciárias, onde dificilmente um financiamento atingiria, ou se houvesse um financiamento, ele seria provavelmente em locais maiores, capitais e cidades primárias. Como pontos negativos, valores de venda exagerados, muitas vezes, aumentando o risco do investidor final, de obter seu lucro, de obter a sua renda. O desequilíbrio entre oferta e demanda, nós vivemos alguns períodos de superoferta hoteleira no Brasil. A última foi agora durante a Copa do Mundo, onde teve superoferta de hotéis e condotéis no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Cuiabá, em Manaus. Não teve em São Paulo, mas teve nesses outros lugares. Em São Paulo teve, por sua vez, naquele período anterior, de 2002, 2003, época que nós tivemos uns 30 mil quartos de hotel colocados de uma vez no mercado. E um outro ponto negativo é a estrutura urbana de alguns destinos ainda são insuficientes para receber aquela demanda toda. Agora, falando, por exemplo, de incorporação de multipropriedade, numa cidade, por exemplo, como Olímpia,
Olímpia é um destino turístico que não existia como destino turístico, tinha só um parque aquático, de repente recebeu uma enxurrada de empreendimentos de multipropriedade. Hoje tem mais de 5.000 apartamentos lá em Olímpia, de multipropriedades, poucas pousadas e grande parte são multipropriedades. E a cidade não tem infraestrutura suficiente para esse volume de gente ocupar a cidade. Isso acontece. E pode acontecer coisa pior. Pode acontecer, você pode acabar. A multipropriedade ela tem a capacidade de criar destino. Tem sim, Olímpia é um exemplo disso. Mas tem a capacidade de destruir destino também, se esse desequilíbrio for observado. Oferta, demanda e estrutura urbana, tudo isso tem que andar junto. O segundo modelo de financiamento, de funding, são os financiamentos bancários que nós temos aqui no país. Existem financiamentos para hotel, a parte hotel, residência de férias, residencial com serviços, entre outros. Quem financia? Os bancos de desenvolvimento, como o BNDES, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, Desenvolve São Paulo, etc. Outros tipos de desenvolvimento, de financiamento, são as linhas especiais de bancos públicos, como o FCDO, na verdade, não, FDCO do Banco do Brasil, ali no Centro-Oeste, que é talvez o melhor financiamento para hotéis que nós temos no Brasil, em termos de taxas de juros, prazos, garantias e tudo mais. E outras possibilidades são as linhas de crédito através do sistema financeiro da habitação ou do sistema financeiro imobiliário, SFH e SFI, que são os grandes bancos públicos e privados, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Pontos positivos. Alguns agentes oferecem até condições de financiamento razoáveis. Pontos positivos ainda, amplitude territorial de desenvolvimento, isso vale para o Brasil inteiro e também para as cidades secundárias e terciárias. Muitos pontos negativos. A maior parte dos agentes oferecem condições de financiamento, taxa de juros, prazos e garantias incompatíveis com a natureza do negócio. Existe um excesso de burocracia na análise do processo e uma demora exagerada na liberação dos recursos, mesmo depois de aprovado o financiamento. Eu tive caso lá no meu escritório de cliente meu que conseguiu um financiamento pelo Banco do Nordeste para fazer um hotel em Maceió, mas até o financiamento ser começado, até iniciar a liberação, o hotel estava pronto. Ele acabou fazendo com recurso próprio, vendeu alguns imóveis, torrou, na verdade, alguns imóveis, porque ele já contava com o dinheiro do banco. Bom, a qualquer momento vai sair, já está liberado, já foi aprovado, e não saía. 1 ano e meio depois continuou não saindo. O hotel estava pronto, saiu a primeira parcela de financiamento, não precisava mais. Isso acontece muito. Para vocês terem uma ideia, o nosso escritório, o ano que vem, vai fazer 25 anos de atividade. Entramos no 25º ano, agora em 16 de outubro. Nós devemos ter realizado algo como 600 trabalhos nesses 25 anos. Eu tive dois clientes que foram buscar financiamento e conseguiram. 2 desses 600 trabalhos. Todos os outros 598, ou seja lá o número que for, foram através de outras ferramentas que não a de financiamento bancário. Mais ou menos isso aconteceu durante a Copa do Mundo. Existia uma linha de crédito do BNDES disponível
para financiar hotéis para a Copa do Mundo. O dinheiro sobrou, ficou 4 anos. O programa durou 4 anos, inclusive 1 ano depois da Copa. O dinheiro sobrou e, até onde eu sei, 11 projetos foram liberados em 4 anos, 5 anos de duração do programa Procopa. 11 projetos, e alguns deles não foram em cidades sedes da Copa do Mundo. Um deles foi em Aparecida, no Hotel da Cúria, lá em Aparecida. Enfim, é mais do que conhecido há muito tempo de que os financiamentos existentes no Brasil para hotéis, para produtos turísticos, não funcionam, a não ser que seja para retrofit, para pequenos investimentos de renovação do ativo. Securitização de recebíveis. O que é isso? Isso é o seguinte, uma incorporadora vende um produto turístico, seja lá um residencial residencial com serviços hoteleiros, seja uma multipropriedade, seja uma segunda residência, uma incorporação imobiliária. Pode ser até um condotel, seja para morador, seja para investidor. Pode ser um condotel. A empresa de securitização analisa o risco daquela operação, assume a carteira de recebíveis. É lógico que tem que haver já recebíveis, porque as vendas já têm que ter iniciado nesse período. Assume essa carteira de recebíveis, libera a verba que a empresa precisa, que a incorporadora precisa para começar a obra e enfrentar aquele primeiro período ruim de exposição de caixa. O custo disso é muito caro, mas a oportunidade disso é muito boa. Então, em que produtos a securitização funciona? Em condotéis, em apart-hotéis, condo-resort, multipropriedades, residenciais para estudantes, residenciais para idosos, residência de férias, residencial com serviços hoteleiros. A aplicação disso é feita em incorporações imobiliárias, especialmente em operações de maior risco, em que os agentes financeiros preferem não atuar. Por exemplo, multipropriedades. Os agentes financeiros convencionais, Itaú, Bradesco, etc., eles não atuam no segmento de multipropriedade ainda, porque ainda é desconhecido. É um ponto de interrogação. Eles não conhecem o risco desse negócio ainda. E a securitizadora ocupa esse espaço. Pontos positivos: agilidade de análise e liberação dos recursos, amplitude territorial novamente e produtos desenvolvidos novamente em cidades menores. Pontos negativos: taxas de juros exageradamente altas e o surgimento de um grande número de securitários, porque aí começaram a surgir, com o sucesso das multipropriedades no Brasil, nesses últimos 8 anos, surgiram muitas empresas de securitização de recebíveis que estão atuando neste mercado, especialmente de multipropriedades. E muitas vezes essas empresas ainda não têm a necessária capacitação para atuar no mercado imobiliário turístico. E aí chegamos no tema principal da nossa palestra, que são os fundos imobiliários, que são aplicados em hotéis, resorts, spas, parques temáticos, museus, clubes, centros de exposições e convenções, cinemas, teatros, bares e restaurantes, lojas, academias, e etc. E a aplicação do fundo imobiliário, ele não é uma incorporação imobiliária, ao contrário, ela se aplica em modelos de projetos estruturados para investimento patrimonial. Como pontos positivos: isenção de imposto de renda, é uma operação que é isenta de imposto de renda, a operação dela, o lucro,
dessa operação, a possibilidade de pulverizar as cotas ou ações para pequenos investidores, para investidores menores, aumentando significativamente a base de investidores, e a possibilidade de estruturação de grandes projetos. Por outro lado, como pontos negativos, o alto custo de estruturação inviabilizando aplicações em projetos de pequeno e médio porte. Então, essa história de estruturação de grandes projetos é só estruturação de grandes projetos. Projetos médios e pequenos acabam não fechando a conta, o custo de estruturação é muito alto para isso. E a ausência de escritura de posse. O brasileiro, como culturalmente, como todo latino, como todo herdeiro de Portugal, ele gosta de ter, ele se sente seguro tendo a escritura. Eu sou dono do imóvel 312 daquele prédio. Ah, mas você não vai usar o imóvel, é só para investimento. Tudo bem, mas eu sou dono dele. Não é para uso, mas é meu. Eu vou passar para o meu filho, eu vou ter essa segurança do tijolo, eu ter o tijolo, eu ter o imóvel. Tá? Então, e como é que funciona um fundo imobiliário? O fundo imobiliário, ele é montado em cima de um projeto, por exemplo, de um grande empreendimento turístico, composto, por exemplo, por hotel, por campo de golfe, por marina, por prédios de apartamentos de segunda habitação, desde que seja exclusivamente para aluguel, não pode vender para usuário. Não pode vender nesse primeiro momento, tá? Na montagem do fundo. Esse complexo, ele é montado em cotas. Se captam os investidores, se divide o empreendimento em cotas, se monta o fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário começa a liberar recursos, se constrói o empreendimento. O empreendimento inaugura, começa a obter aluguéis ou rendas. Essa renda volta para o fundo imobiliário. E este fundo imobiliário distribui para os investidores que lá na frente confiaram nesse fundo e aportaram o capital inicial. Esse é o processo todo. E mais para frente, deixa eu passar para cá, depois eu volto. Mais para frente a gente percebe que também tem uma porta de saída, né? Então, esse era o fundo inicial. Esse fundo inicial de um equipamento turístico, seja lá ele um resort, um hotel, um parque. Esse fundo é gerado, ele passa a existir, ele passa a operar. Nessa operação, ele recebe melhorias durante a operação, ele vai agregando valor e ele aumenta de valor. Ele nasceu desse tamanho, depois de um tempo operando, ele já tem esse tamanho. E aí é montado a porta de saída do fundo imobiliário e a venda desse fundo para investidores. E este fundo é desfeito. Todo fundo de investimento imobiliário, ele não é perene, ele é finito. O processo de investimento é iniciado e é terminado. Ele acaba num determinado momento. Desculpe, eu estou correndo por causa do meu horário, tá? Estou vendo que eu já estou meio em cima do horário aqui. Nós podemos ter dois tipos de fundo imobiliário, tijolo ou papel.
em rápidas palavras, né? O objeto do Fundo Imobiliário de Tijolos são imóveis rurais ou urbanos com fins comerciais ou residenciais. O rendimento, locação, arrendamento, venda. Venda que eu estou dizendo é venda no mercado secundário, é aquela venda futura que eu citei. Exemplos, todos os produtos turísticos mencionados, além de escolas, universidades, hospitais, shopping centers, open malls, power centers, supermercado, galpões, farmácias, agências bancárias, enfim, todos os imóveis passíveis de se produzir através e se gerar renda com eles. E o fundo papel, o objeto são títulos ou valores mobiliários ligados ao setor imobiliário. Diga-se de passagem que o Fundo de Investimento Imobiliário foi um amplo trabalho realizado no Secov de São Paulo nos anos 90, entre o pessoal do setor imobiliário e o pessoal do setor financeiro, CVM, Secov São Paulo com CVM, onde se produziu essa lei que hoje vale, que hoje regula os fundos imobiliários. O rendimento dos fundos de papel é lucro imobiliário, proveniente de investimentos em papéis imobiliários. Por exemplo, os famosos CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, ou as letras de crédito imobiliário, ou ainda as letras hipotecárias. São os dois modelos de fundo de investimento imobiliário. E, finalizando, os impactos na economia e no turismo, os diretos. Esses modelos todos de financiamento proporcionam a injeção de recursos para modernização e qualificação de ativos, o estímulo para a atuação do poder público em melhorias na infraestrutura urbana e turística dos destinos, o desenvolvimento de novos projetos e produtos turísticos, criando, assim, um ciclo produtivo muito interessante. Como benefícios indiretos, o desenvolvimento e estruturação dos destinos turísticos, antigos e novos, o fortalecimento e qualificação da atividade turística, o fomento na economia direta e indireta, a geração de empregos, especialmente do habitante local e regional, mantendo esse habitante no seu local de origem, e também geração de renda, e a geração de impostos e divisas para o país. Muito bem, eu fico à disposição, muito obrigado pela atenção, eu fico à disposição de todos. Estes são os meus dados, telefone celular, e-mail. Quem quiser pode me fazer perguntas por e-mail, o pessoal que está nos assistindo pela internet, e eu fico à disposição de vocês para responder qualquer coisa, se é que eu tenho tempo para isso. Tenho, Renata? Infelizmente, não temos tempo, senhor Caio, mas os seus contatos já foram passados e a gente gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui conosco hoje. Muito obrigado. Eu gostaria de oferecer também este arquivo para deixar à disposição de quem tiver interesse. Com certeza. Muito obrigada e agradecemos novamente por todas as informações e pelo seu tempo de estar aqui conosco. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, ainda sobre esse mesmo tema, o turismo nas opções de investimentos, nós vamos ouvir agora alguns comentários do diretor do Complexo WTC São Paulo, o senhor João Nagy. Vamos ouvi-lo. Bom dia, amigos. É um prazer estar com vocês aqui. Queria agradecer ao Tony, equipe e demais colegas pela realização desse evento, que acho que é tão importante para todos nós, e também por me darem a oportunidade de falar um pouco com vocês. Gostaria de fazer duas provocações. Uma, em especial para a cidade de São Paulo, visando os eventos B2B, ou seja, eventos de negócios. A proposta também é válida para demais cidades do estado de São Paulo que tenham centros de eventos.
Essa primeira, então, seria para centros de eventos que tenham já, ou que já existam, com mais de 5 mil metros de área de eventos, que as autoridades eliminassem completamente qualquer imposto sobre construção adicional. Ou seja, o centro de eventos que já tenha pelo menos 5 mil metros poderia se aumentar ou construir quartos de hotel num raio de até 50 metros do próprio espaço de eventos, sem pagar imposto sobre a área construída, seguindo novamente os espaços e as alturas, etc., permitidas por lei. Por que isso? Em São Paulo, o custo de construção hoje não viabiliza mais construção de centros de eventos nem hotelaria. E se nós adensarmos e fizermos com que os nossos centros cresçam um pouco, ao invés de construirmos novos, e que tenhamos hotelaria com maior número de quartos em torno dele, nós teremos equipamentos mais competitivos para atrair para a cidade de São Paulo, o que já é a sua vocação natural, mais eventos corporativos e eventos de negócios que trazem tanta riqueza para a nossa cidade. Ou seja, vamos fortalecer a força de São Paulo já. Esse mesmo argumento, essa mesma proposta é válida para demais cidades onde já existam eventos, ou centros de eventos com mais de 5 mil metros e que aí, junto dos mesmos, também seja liberado imposto para a construção de hotel ou de ampliação do centro de convenções. Naturalmente, esses espaços vão pagar IPTU, etc. As municipalidades vão ganhar no futuro em cima de sua operação, além de que eles atraem muito movimento e também terão outros impostos. Então, eu acho que se nós fizermos isso, nós teremos equipamentos muito melhores para os frequentadores de eventos que terão capacidade de se hospedar e frequentar um evento num evento corporativo, que é um evento de negócios, com mais facilidade, sem necessidade de pagar táxis, andar de um lado para o outro, atrapalhando mais as cidades. Então, essa é uma visando a área de eventos. A segunda proposta, também visando nos equiparmos melhor como Estado para 2030, é partindo da premissa de que São Paulo é o maior mercado emissor de turistas para o resto dos estados brasileiros e para o exterior, e em particular um turismo de alto valor agregado, ou seja, um turismo de luxo. Eu acho que se nós fizermos um exame de consciência, vamos verificar que temos pouco produto para este viajante de luxo no nosso estado. Tem outros estados do Brasil que têm equipamentos melhores do que nós, e nós precisamos então fazer um exame e ver que áreas, que regiões podiam ser liberadas para isso, possivelmente com alguma modificação de leis ambientais em particular, até porque o turismo consciente protege a natureza e, especialmente no litoral, procurar espaços para se atraírem uns 7, 8, 10 novos resorts de luxo, e aí eu diria que teremos de ter um certo cuidado para realmente colocar nessas permissões de se construírem esses espaços umas limitações que seja para turismo de luxo, não o turismo de massa, que felizmente já tem produto no estado de São Paulo, no litoral, que os atende. Mas se nós olharmos e conseguíssemos medir quanto desse segmento de turismo São Paulo exporta por ano, ou exportou, ou naturalmente não neste ano de 2020, mas embora esse ano também vai exportar muito para o resto do Brasil, certamente, especialmente no final do ano, mas quanto exporta normalmente, e se nós conseguíssemos, e nos próximos 10 anos, reter 5% desse valor que vai para fora do Estado de São Paulo, dentro do Estado de São Paulo, eu acho que isso já seria um número assustador de bom, positivo, e acho que é uma meta mensurável para nós trabalharmos. Essa é a minha contribuição, minha provocação para vocês. Peço desculpa não estar aí, estou aqui em Paris trabalhando no projeto que nós aqui temos, a cidade aqui sofrendo tanto quanto nós sofremos ainda, as mesmas reclamações, os mesmos debates. Nós pensamos no Brasil que só nós é que temos problemas, mas os problemas aqui são idênticos. O problema hoje é do mundo e junto vamos vencê-lo, encontrando remédio, vacina, que seja, para permitir a retomada da nossa economia. Entretanto, eventos como esse que nos preparam para um futuro, para daqui a 10 anos, e também demonstram os produtos que já existem dentro do próprio Estado de São Paulo, para a comunidade de agências de viagens e o público em geral, para que possamos usufruir de espaços que nós não conhecíamos. Eu mesmo tenho visto, o Vinícius recentemente postou uma coisa de Olambra, que eu já tinha ouvido falar e me tinha esquecido.
tem muito produto para nós já aproveitarmos, mas acho que também temos que divulgá-lo melhor e construir um conjunto de produtos que nos tornem mais competitivos para a retenção de um número maior de paulistas no estado de São Paulo, além, naturalmente, de atrair público de fora. Um bom evento para todos vocês. Abração.